Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 327º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok. Estamos aí numa sexta-feira, antes da mudança da hora. Tipo, 28 de março. E está aqui, está um tempo louco, estão 19 graus. Tipo, isto está a tempo de calções, ok? Está a tempo de calções. Eu não sei se estão a par do conceito, mas eu no outro dia cheguei a casa e tinha as canelas suadas, Tipo, eu nem sabia que dava para suar das canelas, ok? E então, tive de tirar as calças porque tinha as canelas suadas. Bué da estranho. Mas, como eu já tinha falado aqui em alguns episódios, ocorreu um convite para uma entrevista no Jornal da Empresa. Esse fatídico dia chegou. Isto porquê? Isto porque, eu numa formação disse então que tinha um podcast, mas tipo, aquilo ficou ali aquele zum. Algumas pessoas começaram a ouvir o podcast, mas eu pensei que, tinha caído no esquecimento. Estás a ver? Tinha caído no esquecimento. Lê do engano, como se costuma dizer. Não aconteceu isso. Algumas pessoas começaram a ouvir desde aí, outras foram só perguntando, até que, surge o convite, então, para o Jornal da Empresa. E, como eu disse na altura, eu disse, vou pensar, mais uma vez, para chutar para o esquecimento, estás a ver? Porque muitas vezes, e eu estou a perceber que esta é a estratégia que eu uso com a senhora engenheira. Como ela se esquece das cenas, eu vou só adiando as cenas até ela se esquecer. Infelizmente não funciona com toda a gente. Não, estou a gozar. Mas então, pensei que aquilo ia cair no esquecimento e não, logo na semana seguinte foi. E então, estamos aí aptos para a entrevista? Eu, ok, vamos então para a entrevista. Vamos para a entrevista. Correu bem. Ok, correu bem. É sempre um bocado estranho falar sobre nós. E então, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que, enchi uma página do Jornal da Empresa. Ok? Por isso, é o que é. Deve estar ali no top 3 de exposição deste podcast. Quer dizer, deste podcast não, desta pessoa. Quer dizer, top 4. Top 4, ok? Em primeiro lugar, da minha pessoa e não do podcast, talvez quando fui a Lisboa para gravar a cena do Paredes de Coura. Ok? Porque, nunca pensei que fosse capaz de fazer isso, ok? E era bué da estranho porque tinhas mesmo uma equipa de produção, ok? Que é uma cena que não estás habituado. Depois, a nível de exposição do podcast, em primeiro lugar, talvez quando eu apareci na newsletter do Público sobre o assédio na podosfera portuguesa, ok? Aí, nessa semana, o podcast teve um boom explosivo. E então foi interessante esses números. Depois ainda ali no top de exposição da minha pessoa, talvez quando fui entrevistado para o Rock no Rio Febras, em que Miguel Silva recortou aquele sticker maravilhoso que é até a GNR chegar. E então agora chega o Jornal da Empresa. Isto porquê, Isto porque isto é tipo Fight Club, estás a ver? É uma cena que o pessoal sabe que existe, mas não se fala acerca da cena, ok? E quem se aproxima do clube, do podcast, e entra, mas não fala da cena, ok? Ouve, mas não fala. Isto foi quase alguém falar de Fight Club, sendo que aqui foi o criador de Fight Club que falou dele, por isso, Mas fiquei contente com o resultado. Acho que dá para imprimir e mostrar à mãe, aí ganho sempre pontos. Tipo, eu quando fui falar para a SIC, nunca tinha visto a minha mãe tão orgulhosa. Agora, se lhe entregar a capa do jornal impressa, talvez ganhe ali mais uns pontos de filho do ano. Se calhar vou fazer isso. Mas quem tem acesso da empresa e ouviu e está aqui por causa disso, sejam bem-vindos. É provável que não aguentem muito, ok? Aconteceu a mesma cena com o pessoal do Público, por isso, calma. Se calhar só vão odiar aqui esta meia hora, uma hora, e depois vão trocar-me, sei lá, por um Justin Bieber da vida, e está tudo bem com isso, ok? Quem ficar, vão ver que não é a pior cena que podem ouvir, ok? Mas pronto, vamos agora avançar para a semana. E esta semana resume-se muito rapidamente, sendo que o ponto alto da minha semana, ok? Ponto alto de conteúdo, foi levar o carro de senhora engenheira
à inspeção. É verdade, estamos naquela vida de casal e então, pá, eu assumi a tarefa de homem da relação e fui levar o carro à inspeção. Isto porquê? Porque sou machista? Não, pá, porque o meu horário me permite sair mais cedo. Só por causa disso. E então, pá, eu queria de uma vez por todas acabar com esta cena, com esta ideia que eu tinha de que as inspeções a veículos ligeiros são uma putaria generalizada e que é o sítio mais corrupto de Portugal. E então, pá, troquei de sítio, é verdade, abandonei a Póvoa de Lanhoso e fui, pá, primeiro perguntei a um gajo que trabalha comigo que ele está nestas máfias de levar carros à inspeção, ok, porque tem um part-time num stand. E então, ele disse-me assim, pá, tens ali aquilo acho que é Ponte, que os gajos lá são bué de lentos, e depois tens outro em Covas, que até me ficava mais perto de casa, e também do trabalho, que os gajos costumam ser rápidos. E então ok, boa essa de Covas. Pá, fui a essa, primeiro estacionei no sítio errado, depois fiquei à espera na fila errada, depois então sim, pedi informações e indicaram-me onde é que era a recepção. E eu, faz sentido ser aqui a recepção, sendo que dava para avançar mais para a frente com o carro, mas ok. E então, pá, fui para a inspeção. Calha-me uma inspetora que, por acaso, quando eu estava à espera no sítio errado, estava lá um gajo a fazer um choradinho do caralho, a dizer, ei, por favor, dê-me a carta verde. E eu ainda hoje vou ver isso. E tipo, pá, tu que és inspetora, ou tu que és inspetor destes centros de inspeções, nunca acredites nessa merda, porque o mais provável é que a pessoa demore 1 ano a consertar essa cena, ok? E só quando estiver perto da próxima inspeção é que vai consertar isso. Se eu estou a falar por experiência própria, não sei. E então, pá, calhou-me essa senhora. E então, cumprimenta-me, ok? Dá-me uma mãozada, eu sou casado, ok? Eu sou casado. Calma, não pare de me assediar, por favor. Eu só estou aqui com o carro da minha namorada. Antes disso, houve toda uma preparação que consistiu em eu dizer à senhora engenheira, amor, tu tens os documentos todos, certo? E ela andou então a ver, à procura do libreto e tudo, e tinha, ok? E só quando eu estou na fila para ir para a inspeção é que eu me lembro, pá, onde é que se abre o capô do carro? E então tinha lá uma ceninha, e eu achava que era aí, mas liguei então à senhora engenheira, olha, é aqui que se abre, não é? E ela, tenho uma cena na porta. Eu, sim, mas é preciso abrir a porta. E ela, acho que não é preciso. E eu, não, mas eu acho que é. E então tirei uma foto, é isto? E ela, sim, é isso. Eu, ok, está-se bem, já não vou fazer figura de otário. Então, pá, corto outra vez para a inspeção, a senhora cumprimenta, meu cumprimento. Ela diz-me então as cenas básicas, diz-me, luzes, médios, máximos, travão, pisca, mais atrás, não sei o quê. Depois uma cena bué da estranha que é, na Póvoa de Lanhoso, tu fazes essa cena, depois entra o inspetor e segue com o carro. Ali não, pá. Ali eu tive de sair para ela fazer não sei o quê, provavelmente só ver os quilómetros. Depois ela disse, onde é que está o colete? E eu, onde é que está o colete? E essa cena foi bem engraçada. Essa cena foi bem engraçada porquê? Porque a senhora engenheira tinha o colete na mala. E eu disse-lhe assim, não se deve ter o colete na mala porque caso tenhas um acidente, depois tens de sair sem o colete refletor. Faz algum sentido. E desde aí, ela andava com o colete à frente, só que eu pensei que tinha sido na porta. E não era na porta. Eu pensei, foda-se, ela cagou no que eu disse. E eu, onde é que está o colete? Eu sei que o triângulo está cá atrás. Sei que ela tem triângulo. Agora sabe como é que é? O carro da minha namorada. Tive de usar esta cartada. Estás a ver? Tive de usar esta cartada. E a senhora super simpática e super profissional é lá. Se calhar é neste saquinho, que isto costuma ser um kit que traz luvas, triângulo e colete. E eu, pois é, realmente, você sabe. E então, entrei novamente no carro para puxar um bocado à frente, saí novamente, então ela foi fazer a cena dela e não sei o quê. E eu percebi que ela deu uma pancada no carro, ok? Uma pancada com a mão, mas não tinha entendido o que é que era. Tudo muito bem, acaba a inspeção e ela assim, vai ter de trocar um médio, que aqui o médio esquerdo não está a dar, ainda tentei que ele desse, mas não está a dar. Eu, ok, tudo bem. E eu com aquele mindset de, ok, passo para cá a carta verde que eu vou tratar disso. E ela, por acaso não viu ao sair se ele estava a dar? Eu, não, por acaso não reparei. Também sabe como é que é o carro da minha namorada, ainda não estou assim muito bem habituado. Mais uma vez a dupla cartada. E ela, olha, pronto, vai então ter de tratar disso e se vier hoje não tenho de pagar mais nada. E passa uma carta vermelha. E tipo, corta para eu perguntar
ao tal meu amigo que trabalha no stand, em que ele me faz a fatídica pergunta: mas o teu carro tinha algum problema? Eu, não, pá, é o carro da senhora engenheira, está novo. Se ele chumba, está tudo fodido. Pá, a língua é o chicote da alma, é isso que se costuma dizer, não é, pá? E então chumbou, chumbou, é verdade. Chumbou, mas também, pá, eu, uma vez que não quis abraçar a corrupção e uma vez que fui tão bem tratado por aquela senhora, ok, chumbou a senhora engenheira, não respeitou a senhora engenheira, mas pá, ela foi tão simpática e disse aquilo quase como: olha, desculpe estar a fodê-lo, mas eu sou obrigado a fodê-lo porque não tenho outra opção. Ok? Que eu aceitei só. Fui ao mecânico mais próximo, que foi o bué da bizarro, que foi tipo, a senhora estava-me a chumbar e eu passado 15 minutos já estava lá novamente. Foi tipo, caralho, queres gozar com a minha cara? Eu é que gosto contigo. Mas então pá, fui a uma oficina e disse: olha, é só para meter aqui um médio, pode ser? Sim, pode ser. Trocaram aquilo, vou a pagar, pá, uma recepcionista ou contabilista ou sei lá o que era, meu, completamente louca. Porque ela, tipo, isto é sem gozar, ok? Eu disse que a senhora foi simpática porque a cumprimentou, estava sempre, estava sempre toda feliz com o seu trabalho. Mas esta mulher da oficina, meu, ela estava literalmente mood Rita Pereira na boa quarta-feira, que ela estava: boa tarde! E é tipo, miga, eu só lhe vou pagar um médio, não vou, tipo, mudar todo o interior do carro. E então, tipo, paguei e ela: obrigado, boa continuação! E eu: ok, boa tarde. Mas é tipo, pá, estava demasiado feliz com o seu trabalho. Ok? Estava demasiado feliz. Mas então, pá, volto à inspeção. Ok? Volto à recepção e volto à inspetora. E ela: já está aqui? E eu: pois é, já estou aqui. E ela: vou então pedir a alguém que lhe faça isso. E pá, e então recebi a carta verde novamente. Por isso, pá, se isto não é a maior prova de amor do mundo, não sei o que é que é. Não sei o que é que é. Porque não só eu levo o carro à inspeção, como passo a vergonha de chumbar o carro, como vou a uma oficina meter um médio, aturo uma possível psicopata que trabalha num escritório de uma oficina e depois ainda volto ao centro de inspeções. Tudo isto no espaço para aí de uma hora. Estás a ver? Por isso, Por isso, claro que foi o ponto alto da minha semana. Claro que foi o ponto alto da minha semana. Isto porquê? Isto porque eu pensava que o ponto alto da minha semana seria ver a série do momento, a minissérie do momento, Adolescência ou Adolescence, da Netflix. Só que pá, estava a ser até ao terceiro episódio, estás a ver? Até ao terceiro episódio estava a ser fixe. O quarto episódio deitou por terra tudo, ok? Para mim. Isto porquê? Porque eu acho que isto sofreu de um hiperinflacionamento de hype, ok? Não sei se estão a par do conceito, que foi o seguinte: pá, alguém viu e gostou e começou a dizer que era a melhor cena do mundo e outras pessoas viram e gostaram e também começaram a dizer que era a melhor cena do mundo e pá, e depois vemos pessoal tipo o Bruno Nogueira a dizer: isto é um assunto mesmo bué de importante, meu, para se falar. E é tipo, caralho, porque nunca se fala de bullying nem o caralho, meu. Até porque isso fica praticamente arrumado no primeiro episódio, talvez, ou no segundo. Fica praticamente arrumado, porque depois é só ver as consequências disso. E tipo, isso é mau? Não. Só que a série por vezes leva-te para um caminho que te deixa ali na dúvida e depois chegas ao fim e nada é revelado. Ok? Tipo, o quarto episódio, para mim, não ser o julgamento, não ser a condenação, foi tipo, a sério que isto vai acabar assim? E depois, o quarto episódio tem um problema, que é, acho que sofreu da forma como aquilo foi gravado. Porque pá, não me fodam. Aquele plano, sequência de, vamos aqui a um estabelecimento comercial comprar uma tinta, tipo, nós, tirando as viagens, tu aproveitas tipo 20 minutos do episódio. Estás a ver? Porque nas viagens era tipo só conversa fiada. E não sei até que ponto isso valeu a pena. Em conversa com o Zé Lopes, ele disse que gostou de ver a diferença de mood das viagens. Ok, isso percebe-se. Mas será que compensou tanto tempo dentro de uma Ford Transit? Estás a ver? Será que compensou? Tipo, a miúda, desculpem-me lá, meu, mas a irmã do puto psicopatinha
é uma analfabeta digital, meu. Ela demora 5 minutos a encontrar uma puta de uma música que se ela fosse ao Spotify encontrava em 2 segundos, caralho. Ela demorou ali 5 minutos a encontrar o caralho da música para a viagem acabar sem ouvir a música toda. Estás a ver? Mas, tudo muito giro, o conceito, ok? Qual é que é o problema? Acho que, por vezes, só para se manter o plano sequência, perdeu-se qualidade. Estás a ver? E lá está. Aqui foi tudo gravado seguido, ok? Foi tipo peça de teatro, foi gravado seguido. Porque eu tinha aqui apontado que 1917 fez melhor. Só que 1917 teve cortes, ok? Não foi gravado todo seguido. Porque de resto, eu gosto muito mais da forma como 1917 foi filmado, porque sentes que faz todo sentido e tem ângulos melhores do que a série. Ok, estamos a comparar um filme com uma série, percebo. Mas tem cenas que não sei até que... Tipo, eu queria ser surpreendido, como aconteceu, acho que foi no segundo episódio, em que o inspetor vai com o filho comer e tu pensas que, ok, vamos acompanhá-lo na viagem, e não. A câmara vai para um drone e vai ter com o pai que estava no local do crime. Estás a ver? E pá, era isso que eu estava à espera neste último episódio. E então perdi ali um bocado da cena. Mas pronto, a série é importante, é. Eu acho que quem está a falar da importância da série deve ser aquele pessoal que está ali mais ou menos na idade do inspetor. Que é, já não percebe alguns dos conceitos que são mencionados na série, tipo não perceber a cena dos emojis. Isso fez-me lembrar, provavelmente por causa desta série, a PSP partilhou quase um dicionário de emojis para perceber quando os filhos estão a mandar mensagens que pode, tipo, um pêssego pode não ser um pêssego. Isso achei incrível. Isso achei incrível porque, para mim, viver num mundo em que não se sabe que um pêssego é um cu, deve ser um mundo incrível. Ok, deve ser um mundo incrível. Se bem que lá está, pá. Tem lá emojis que para mim, pá, também me são estranhos. Tipo, tem lá um palhaço. Palhaço é para quê? Só se quando tu disseres à tua namorada, haha, quem é que vai fazer rir o palhaço? Só se for, estás a ver? Senão também é estranho. Mas pronto. Está ok. Vai estar aqui nas recomendações. Mas pá, tipo, eu já disse isto aqui mais de uma vez. Nem tudo tem de ser a melhor cena de sempre. Às vezes pode ser só ok. Só que é tal cena, hoje em dia, meu, é tudo a melhor cena de sempre. Mas, Outra cena que também me desiludiu um bocado, pá, foi Baby Girl. Nem partilhei nas stories, é verdade, pá. Se nem partilhei nas stories é como se não tivesse visto. Isto porquê? Porque tinha-se falado muito deste filme, até tinha alguma crítica positiva, tipo no Rotten Tomatoes tem 76 no Tomatometer e depois só 48 no público, o que é sempre estranho quando tem assim boas classificações só dos críticos. E então, pá, basicamente este Baby Girl conta a história de uma CEO de sucesso que, pá, basicamente quer entrar numa cena tipo 50 Sombras de Grey. Estás a ver? E pá, eu posso resumir isto com a melhor crítica que eu vi até ao momento para este filme, que foi da Laurinha Lero. Laurinha Lero, que deu 4 estrelas e na review dela só escreveu: também queria ficar de 4 e ganhar balinha de vó. Pá, esperem aí, pá, Nuno Markle também deu 4 estrelas, pá. Ok, pá, Nuno Markle acha que Baby Girl é 50 Sombras de Grey, mas com cérebro. Pá, lá está. Isto se calhar é excitante para pessoas dessa idade, estás a ver? Isto porquê? Porque, meu, é bué da estranho o filme. É bué da estranho porque tem poucas cenas... Não sei, pá, não sei. É muito estranho. É muito estranho. Nem sei opinar. Por isso, para mim, a crítica da Laurinha Lero é a melhor. É melhor. Isto porque é que eu acho que não é assim tão interessante? Porque nós acabámos de ver Baby Girl, acho que foi no domingo à noite. Exato, no domingo à noite, porque não estávamos a conseguir ver The Office, que às vezes essa merda acontece, que há algum episódio que não dá para carregar ou assim qualquer cena no stream. E então acabámos de ver Baby Girl, que já tínhamos começado há algum tempo. Só que é tal cena, como nós já tínhamos começado e não tinha puxado assim tanto, deixámos a meio. E então aproveitámos para acabar. Mas se calhar o erro foi nosso. O erro foi nosso porquê? Porque nesse mesmo dia, no domingo, que por acaso calhou de ser o aniversário de Dona Leonor, a.k.a.
mãe deste menino. Nós fomos à Póvoa de Lanhoso, ok? Ainda englobado nas festas de São José. Pá, fomos ver Chega de Bois, ok? Fomos ver Chega de Bois. Isto porquê? E atenção, eu não estou aqui para me defender. Não estou aqui para me defender. Assumo que vi Chega de Bois. E porquê? Porque eu queria perceber qual é que era o fenómeno. Porque ter dois bisontes de 800 quilos no mínimo a dar cornadas para ver porque é que era assim tão excitante e porque é que juntava assim tanta gente. Ok, tipo, eu já fui a concertos com menos pessoas de bandas underground portuguesas. Por isso para terem assim uma pequena noção. E pá, basicamente, aquilo não é feito à toa. Ok. Aquilo é tipo uma Champions League do corno. Quase. Isto porquê? Porque segundo o gajo que estava a relatar ou a narrar os acontecimentos, tem de se fazer bem o empareamento, ok? Para calharem... É tipo um boxe, estás a ver? Têm de ter o mesmo peso. Não podem ter ali categorias diferentes, estás a ver? A mesma dimensão de cornos, quase. E então, pá, vimos 5 chegas de bois, o que eu achei pouco, mas depois, lá está, depois percebi o porquê de ser só 5, porque se o boi não quiser, pá, é muito difícil atacar, estás a ver? E então ali, a única cena que pode roçar o mau trato é, sei lá, o transporte. Tinhas bois que, pá, só a envergadura dos cornos eram quase da dimensão da carrinha, ok? Em que eles vinham. E aí, isso pode roçar os maus tratos. E depois, pá, a única cena que pode roçar foi 2 bois que não se estavam a pegar. E então um gajo estava a dar com um tipo com uma vara ou assim qualquer cena. De resto, pá, era só a masculinidade tóxica a acontecer. Eu achei engraçado foi o narrador dizer que quem ainda criava este tipo de animal era quase, sei lá, pá, era quase um anjo, porque infelizmente hoje em dia ele disse uma palavra boa engraçada, pá. Ele não usou procriação, ele disse outra cena, mas ele disse que hoje em dia faz mais inseminações artificiais do que a forma dita tradicional, ok? Mas, beneficiação, meu. Ele chamou beneficiação ao ato de engravidar, meu. E então, e então se quiserem engravidar a vossa namorada, já sabem, podem dizer, olha, não estás aí a querer fazer aí uma beneficiação, tipo, bué da estranho, mas o gajo sempre a dizer que isto remonta à história antiga em que os bois na natureza faziam isso para ver quem é que podia acasalar com as fêmeas e não sei o quê. Mas foi um bocado estranho. Foi um bocado estranho por causa disso. Por causa de eu senti que provavelmente aqueles velhos estavam mais excitados a ver aqueles bois do que qualquer pessoa que fosse ver o Baby Girl. Estás a ver? Então foi um bocado estranho. O que não foi nada estranho, pá. E até merece aqui o apontamento, meu. É provavelmente uma das maiores invenções da raça humana depois, sei lá, pá. Provavelmente depois da roda e do FM, isto está logo em seguida, ok? Top 3 invenções do mundo, que é, pá, os boxers da Leroy Merlin. E é tipo, como é que ninguém se lembrou disto, meu? Como é que ninguém se lembrou disto? Isto porquê? Porque, pá, quem já trabalhou em obras, quem já recebeu um canalizador em casa, um eletricista, sabe que, pá, há aquele momento bué desconfortável em que nós estamos então a conversar com o canalizador e o eletricista e, pá, olhamos e está ali um mielheiro à mostra, ok? Está ali um rego do cu à mostra. E então essa cena é bué desconfortável. É bué desconfortável e agora, pá, agora estou um bocado desiludido. Isto porquê? Porque supostamente, primeiro, notícia positiva, estes Merlandis, que é como se chamam os boxers da Leroy Merlin, são grátis, ok? É uma edição limitada, mas que são oferecidos gratuitamente. Por outro lado, pá, só estão disponíveis na Leroy Merlin de Alfragide. Pelo menos, pá, estou aqui a ver 4 notícias diferentes. 2 simplesmente copiaram sei lá de onde, porque têm o mesmo erro, por isso copiaram uma pela outra. Mas então, pá, parece que é só na Leroy Merlin de Alfragide. E pá, isto lá está, pá, isto é só uma jogada de...
acho que é o bom marketing, estás a ver? Porque fazes aqui um produto, ok? Que quem sabe se no futuro não pode fazer sucesso. Isto o único produto que é parecido com isto é tipo aquelas cintas para encolher a barriga, estás a ver? Só que aqui com outro propósito. Mas ao menos pôs, eu ia dizer toda a gente, está tudo a pensar no mesmo, não mas ao menos pôs o Cândido Costa a fazer mais uma publicidade e isso é positivo. O que não é assim tão positivo, foram as eleições da Madeira, meu. Foram as eleições da Madeira, porque é tal cena, meu. Eu pensava que, isto era o fim da linha, para o PSD Madeira. Não, não. Ganharam novamente e quase com maioria absoluta. Por isso, Montenegro, acho que depois destes resultados ficou a pensar, tu queres ver? Olha, tu queres ver que a empresa ainda vai ficar na família e eu ainda vou continuar a primeiro-ministro? E já não consigo dizer mais nada. Por isso, quem sabe. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Estou aqui o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos com os podcasts e começámos com um episódio do podcast brasileiro Rádio Novela Apresenta, que estáis a ver quando eu falei que pessoal de uma certa geração ficou chocado com a série Adolescência porque não estava à espera de que estes temas todos existissem na adolescência. Pronto, isso foi o que eu senti ao ouvir o mais recente episódio do Rádio Novela Apresenta. O episódio chama-se Pense Pequeno, porque na primeira história, falam de Roblox. E eu só tinha... O máximo que eu tinha ouvido falar de Roblox era que a filha do Jovem Nerd jogava e por causa disso eu fui ao site e vi que aquilo era tipo uma plataforma em que tu entravas e tinhas vários jogos disponíveis. Ok? Mais nada, não sabia mais nada. O que descobri é que aquilo é quase um Second Life. Ok? Que na altura, era bué da forte, era Second Life e o Abu, que na altura era bué da forte. Agora, este Roblox, em que até dá para contratar pessoas para fazerem jogos para ti. E é bué da estranho. É bué da estranho porque a jornalista que está a fazer a reportagem tem um irmão de 15 anos que joga Roblox, e então ajudou-a na investigação. E então apresentou-lhe alguns conceitos que ela desconhecia, tipo Discord, por exemplo. E é bué da estranho porque, imaginem, uma cena que começa como um divertimento pode-se transformar quase num trabalho / exploração, porque há lá putos a estarem no jogo horas e horas para tentar juntar algumas moedas do jogo, que depois muito dificilmente as vão converter em dinheiro real e então gastam só no jogo, estás a ver? E então achei piada. Achei piada à minha ignorância acerca do assunto. Por isso Depois então no stream, Adolescência ou Adolescence e Baby Girl, que apesar... imaginem, a minissérie até é ok. Até ok, não é a melhor cena que eu já vi, nem é sequer a melhor minissérie que eu já vi. A melhor minissérie que eu já vi... Depois também há isso, porque é tal cena, para muitos minissérie é só uma temporada, mas agora há um conceito que é séries que de temporada em temporada mudam o elenco e a história, por isso. Que isso até foi uma cena que nós falámos com o Zé Lopes, que ele disse que isso que podia ser usado para fazer mais temporadas disto. E aí fazia sentido. Mas eu gostei. Gostei, só não achei isso tudo. Ok. E então depois recomendo Baby Girl, que lá está, se tiverem 50 anos e sei lá, se quiserem excitar com a Nicole Kidman, talvez seja interessante. Não sei. Mas Depois da música, tenho aqui um EP e 2 álbuns. O EP é nacional e os 2 álbuns são estrangeiros. E então o EP é do Stereossauro e do DJ Ride e chama-se 4 Paredes. E é uma homenagem ao Carlos Paredes, que acho que fazia 100 anos se estivesse vivo. Exatamente, nasceu em 1925, por isso se estivesse vivo fazia 100 anos. E lá está, é uma
visão totalmente diferente das músicas dele. É uma cena muito mais eletrónica, com remixes e tudo. Mas até acho que não faltou ao respeito à obra original. E vai estar aí a tocar a música que abre este EP, Rua do Canto. Depois, temos 2 álbuns estrangeiros. Temos a volta da Lucy Dacus aos álbuns em nome próprio. Ela que já não lançava um álbum em nome dela desde 2021. Por isso, ela lançou o No Burden, que eu não tinha ouvido, Historian e Home Video. E agora lançou o Forever Is a Feeling, que aqui está com uma nota um pouco má nesta forquilha americana, e então diz assim: no seu novo álbum a solo, a compositora e integrante das Boy Genius faz uma aposta apaixonada e total no amor. Então porque a música parece paralisada pela cautela e delicadeza? Eu não senti isso. Tipo, ok, talvez não seja o melhor álbum dela, porque para mim o melhor álbum dela continua a ser o Historian, que foi o álbum que me chamou a atenção dela e foi o álbum que a trouxe a Parede de Coura. Mas não acho que seja uma cena má. Mas eu gostei. Ok, eu gostei. E vai estar aí a tocar a música Limerence. If I stay busy, maybe I'll forget how I feel and go on living life as I planned it. So bring on the parties, I wanna go dancing my arm round the waist of a friendly acquaintance, towing the line of betraying your trust. Why do I feel alive when I'm... E depois, para terminar, temos mais um álbum da Japanese Breakfast. E esta mulher parece que faz tudo bem, meu. Faz tudo bem porque os álbuns são bons. Os livros que ela escreve também acho que são bons. Por isso, será que é esta a mulher perfeita? Não sabemos. Mas ela lançou então o seu 4º álbum, chamado For Melancholic Brunettes and Sad Woman. E então a Pitchfork diz o seguinte: o adorável, pensativo e romântico 4º álbum de Michelle Zauner dá um passo para trás da autobiografia para examinar as performances e os perigos da fama em si. Eu achei-o bué fofinho este álbum, ok? É daqueles álbuns para estar a ouvir tipo como música de fundo, estás a ver? E está incrível, Adorei o bué. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, There Is Someone. And I'll run my guts back through the spoke again. Measure by measure, in time with the songs we loved. E acho que é isto. Mais um episódio gravado. Mais um que não será assim super longo. Peço desculpa. Mas para a semana haverá novidades. Até porque hoje eu e a Senhora Engenheira vamos ver um concerto que foi oferecido. Ok. Cenas de ser famoso, não estou a brincar. Mas isso fica para o próximo episódio. Por isso, já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.